Fala galera, tudo bem com vocês? Pro Entrou de Salto Alto de hoje, eu trouxe a eterna gandula do fogão, Fernandinha Maia. Nosso bate-papo ficou incrível. Claro que a gente falou muito de Botafogo também, mas a Fernanda contou sobre os obstáculos que ela enfrentou, tanto na época que ela era gandula, quanto os obstáculos que ela enfrenta hoje como jornalista esportiva, sendo mulher, né? Falamos também de Brasileirão 2020, Honda, Calu, Botafogo SA. E o que a gente espera aí para essa temporada foi um bate-papo muito legal. Então roda aí que eu tô muito ansiosa para assistir. Oi, Fernanda, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada por aceitar participar aqui do canal Que é Impedimento. Eu tô muito feliz de estar contando com a sua entrevista aqui. Pra galera, todos os botafoguenses já te conhecem muito bem, né? Mas pra gente poder também conhecer a Fernanda, mulher no meio do esporte, eu já quero aí que você comece se apresentando e, claro, contando o que significou para você aquele dia 29 de abril de 2012, Botafogo campeão da Taça Rio, que foi o dia que eu, assim como acredito todos os botafoguenses, conheceram a Fernanda Maia, né? É isso mesmo. Olha, Débora, é um prazer enorme estar falando aqui com você. É sempre bom falar para botafoguenses, falar com botafoguenses. E falar para botafoguenses, com botafoguenses e para mulheres botafoguenses eu gosto mais ainda. Para quem não sabe o que eu faço hoje, atualmente eu sou a locutora oficial do nosso estádio, né, do estádio Newton Santos. Há um pouco mais de um ano eu faço essa função por lá. Eu também apresento um programa esportivo no SBT, o SBT Esporte Rio, de segunda a sexta, 1 hora da tarde, um programa ao vivo, uma mesa redonda sobre os times, principalmente os 4 do Rio. E na Rádio Mix, à noite, às 8 horas da noite, também ao vivo, e de segunda a sexta, eu também faço um programa esportivo, que é o De Primeira. Essa é a minha função, e eu hoje não faria isso, tenho certeza, se não fosse, como você falou, esse 29 de abril. Eu brinco que esse é o meu segundo aniversário. Eu nasci 2 vezes. Uhum. Para quem me conhece, eu nasci no dia 10 de agosto, né? E há 32 anos atrás, Tá praticamente. chegando. Tá chegando. E para vocês, a maioria dos botafoguenses, e até para os apaixonados por futebol, eu nasci no dia 29 de abril de 2012. E ali eu fui notada, e graças a Deus, ao lado do meu clube, o clube que eu torço, né? Você participar de uma jogada e ela se originar num gol, e é um gol para um título, e o primeiro título do estádio, que o Botafogo nunca havia sido campeão dentro da sua casa. Sentir toda aquela sensação ali, ainda mais o meu motivo de estar ali. Eu só era gandula porque o meu sonho era um dia trabalhar no Botafogo, servir o Botafogo, e aquela ali foi a forma que eu encontrei. Eu sou professora de educação física, como profissional eu não consegui trabalhar lá, e aí foi a forma que eu arrumei. Vou ser gandula, e eu amava, uma função muito gostosa. Você ganha dinheiro, você ganha lanche, e você vê o jogo de pertinho. É maravilhoso. E aí eu brinco que é o meu segundo aniversário e que também é um dos dias mais importantes da minha vida, mais felizes também, como o nascimento da minha filha. Ali eu nasci de novo, ali nasce uma nova Fernanda, principalmente profissionalmente falando, Débora. Legal, Fernanda. Eu queria também que você falasse um pouco, porque assim, os botafoguenses que vão assistir esse vídeo vão me entender. A gente, às vezes, está acostumado, às vezes não, quase sempre a gente está acostumado. Pô, vou ver aqui um programa, vou ver um Globo Esporte, vou ligar aqui para ver, ouvir falar de Botafogo. E às vezes, 2 minutinhos ali, ou às vezes nem fala, né? Nas mídias, nos grandes veículos. O que representa para você hoje como botafoguense, né? Para quem não sabe, a Fernanda ela não esconde nem nos canais dela, nem no programa o time dela, né? Ela é botafoguense. Nem teria como, né? Porque, É enfim, verdade. nem teria como, mas ela não esconde. E como é para você, Fernanda, representar o Botafogo? Porque às vezes eu tenho a oportunidade de acompanhar, gosto muito de você, gosto muito do Pedro Certezas também. E eu vejo vocês falando de Botafogo e divulgando o Botafogo e dando notícia do Botafogo. O que representa para você ter a oportunidade de representar e de falar sobre o seu time hoje de uma forma profissional? Isso eu acho que é a maior satisfação que nós, torcedores, que trabalhamos de alguma forma, um momento, a chave vira e você começa a sobreviver de futebol, financeiramente falando, é claro.
E aí você tem a oportunidade, no meu caso hoje, de comandar uma mesa redonda. É claro que por trás daquela mesa ali, por trás do que eu apresento, tem um espelho de um programa em que tem um editor-chefe e que tem pessoas, editores que escolhem os assuntos. Eu não escolho, não mando no programa. O apresentador, ele só apresenta. Mas é claro que eu, como apresentadora, eu posso colocar um toque a mais no clube que eu quiser. E eu faço isso de coração com o Botafogo. Eu me sinto meio que na obrigação. Não só por prazer, eu faço também porque eu acho que devo. Eu tenho a maior gratidão da minha vida pelo Botafogo. Eu não estaria aqui se não fosse o Botafogo. E eu me lembro que eu já estou há 8 anos trabalhando com comunicação. E aí, no meio desse caminho, eu recebi algumas orientações de algumas pessoas. Orientações não, dicas, né? Poxa, por que você não tenta se desatrelar um pouco do seu rosto ao Botafogo? Você já transcendeu, você já pode não ser tão botafoguense, tenta ficar um pouco mais crua. E, na verdade, nunca foi uma vontade minha e nunca foi uma opinião que eu quis escutar, porque eu não acho que eu devia e eu não me arrependo disso. O maior desafio da minha carreira até aqui foi conquistar a credibilidade que eu tenho perante os outros torcedores. Um botafoguense, quando me vê, ele confia no que eu falo em relação ao Botafogo. Porque eu vivo no clube, porque eu trabalho lá há 11 anos, porque eu sou botafoguense, todo mundo sabe, blá, 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 blá. Mas e o vascaíno, e o tricolor e o flamenguista? Eles querem ouvir o que eu falo? Eles confiam no que eu falo? E o maior desafio da minha carreira foi eles quererem me escutar e eu não ser a clubista chata. Ai, lá vem essa garota que só fala do Botafogo. Então, meu maior desafio foi encontrar esse equilíbrio. Eu não queria ser a clubista chata que só fala do Botafogo e eu não queria deixar de falar do Botafogo e nem queria desatrelar minha imagem. Nunca pensei em fazer isso e nem penso. Eu sou botafoguense, cheguei aqui por conta do Botafogo, não quero esconder isso de ninguém. E eu sempre brinco, qualquer emissora que eu trabalhar, eu serei botapress. Isso mesmo. Eu falo do Botafogo, eu puxo a sardinha pro Botafogo, eu brigo com o Botafogo quando eu tiver que brigar, eu aponto os erros quando eu tenho que apontar, falo como funcionária, falo como torcedora, falo como apresentadora. E eu nunca quero perder essa voz, sabe? Eu sei que tem muitos botafoguenses que confiam no que eu vou falar ali. Ai, cara, que situação difícil. Vamos ver o que a Fernanda vai falar em relação a isso. Ser um ponto de luz, um ponto de esperança e também ser um ponto de informação, que é o mais importante, né? Que a gente faz como jornalista. Então, o meu maior desafio foi encontrar esse equilíbrio. Porque eu falo ali para mais de 1 milhão de pessoas diariamente, aí agora eu estou falando do SBT, eu falo diariamente para mais de 1 milhão de pessoas, onde a gente sabe que, por questões de números, a maioria não é botafoguense. A maioria é vascaína, a maioria é flamenguista. Porque é natural, é do número, é normal. Mas, então eu tenho que prender esses caras, essas mulheres. Mas eu também não quero deixar de ser botafoguense como apresentadora. Então eu tentei aos poucos ir encontrando esse equilíbrio. Eu acho que eu encontrei. Mas a gente tem sempre que melhorar. Então eu sempre costumo me ver para ver se eu não fiquei muito over no comentário ou se eu fui muito fina e não falei bem do Botafogo. E eu tento fazer esse exercício. Agora, a coisa mais deliciosa que eu já fiz até aqui foi apresentar a Botafogo TV. Durante quase 3 anos, eu apresentei mais de 70 episódios que eu falo pro botafoguense que se dane o mundo, não gostou, troca. Isso que eu gosto. Mas foi uma experiência incrível. E é um exercício como comunicadora também, assim, como eu falava. Eu cheguei num momento assim, que quando eu apresentava a Botafogo TV, era do Premiere. Então, até eu assinar lá, eu tive que até pedir um direito, uma liberação do SBT e de ambos, né? Porque eu fazia o SBT e fazia o Premiere, que é Globosat. E eu tive que fazer essa burocracia porque eu queria muito experimentar isso. Experimentar falar para o meu torcedor, que sou eu. Falar para mim mesma. Sabe? Quem é que está me vendo? Sou eu que estou me vendo. Então, eu posso falar o que eu quiser, na hora que eu quiser, e ser só overdose de Botafogo. Foi a experiência mais incrível que eu passei. Aliás,
assim, as maiores experiências foi com o Botafogo. E ali no Botafogo, essa foi uma das mais incríveis que eu passei. Legal, Fernanda. Você comentou aí um pouco do desafio de achar esse equilíbrio, né? E eu queria que você falasse um pouco, até para a gente trazer para a proposta do meu canal, qual é o desafio ou quais foram já os desafios que você encontrou, não só na TV como apresentadora, mas até mesmo na época que você era gandula, por você ser mulher. A gente sabe que o futebol é um meio muito machista ainda, infelizmente. Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Então, como a relação, por exemplo, como gandula, eu tive vários desafios. Primeiro, quando eu começo a ser gandula, eu peço para ser gandula, eu não era gandula, eu era assessorista que ficava no elevador ali, né, levando a galera para cima e para baixo. E aquilo era angustiante, eu escutava a torcida, eu não podia ouvir o jogo, eu queria sair daquele elevador, mas eu não queria sair daquele clube. Pensei, cara, eu tô aqui dentro, eu tenho que ficar. Então, vou ver o que eu posso fazer aqui fora dessa casa, dessa caixa aqui, desse elevador. E aí eu vi os gândulas recebiam junto comigo, mas nem o mesmo chefe que o meu. Eu pedi uma vaga. Ele falou, Fernanda, a gente não tem mulher. A gente nunca teve mulher. A gente não tem roupa para você. Aí eu falei, eu uso a roupa dos homens, por favor, eu me viro, eu me reinvento, eu prendo o cabelo, eu uso um boné, ninguém vai ver que eu sou mulher, eu só quero estar ali. E aí o Osimar, né, um beijo para ele, tá até hoje lá no estádio Newton Santos, é um grandíssimo profissional, muito do que funciona de bom lá no estádio é por conta dele. E aí ele falou, tá, vai, se você fizer uma besteira, você vai voltar para o elevador. E fiquei lá e nunca mais saí. Quando eu chego, imagina, eu era a única mulher dentro de um vestiário. Quando você é gandula, você troca de roupa no vestiário, você calibra a bola, você pega a bola, você fica ali, você chega com uma antecedência, 1h30 antes do jogo. E aí, o meu primeiro dia que eu abro a porta, eu fecho a porta. Que era um bando de homem, assim, trocando de roupa. E eu falei, cara, como é que eu vou chegar, né? O que eu faço? Abri a porta, o cara me apresentou, olha, essa aqui é a Fernanda, ela vai estar. Eu falei, olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que vocês estão achando estranho, né? Eu sou uma mulher e a gente não pode trocar de roupa aqui junto. Então, vamos fazer o seguinte, vocês passem a trocar de roupa na cabine. Aí eu brinquei, ninguém aqui é índio, ninguém mora na Oca, vamos fechar a porta e a gente vai se respeitando. E aí começamos a ter, assim, quando eu chegava, eu gritava, tem alguém sem roupa aí? E eles, não! Daí eu entrava, uma grande amizade. Mas até chegar na grande amizade, é um desafio seu como mulher. Sim. É uma limitação ali, até física. Cara, eu chego, tem alguém pelado. Você vai preocupada com isso, né? Como mulher. Talvez um homem que tá vendo a gente agora não vai entender, as mulheres vão entender. E aí tem esses desafios. Desse desafio até eu usei boné 1 ano para ninguém ver que eu era mulher. E aí até chegou um momento que a imprensa viu que eu era mulher, que os torcedores que iam sempre viram que eu era mulher. E aí eu fui começando a liberar aquele acessório. Eu parei de usar o boné. A imprensa, a Globo.com fez uma matéria comigo, Globo Esporte uma vez também fez. Comecei a ser um personagem ali. E aí eu comecei a poder ser mulher. Aí faz um ufa, sabe? Porque até Menos então um peso. eu era uma pessoa escondida no boné. Ninguém pode ver que eu sou mulher. Ai, meu Deus do céu, eu era isso. E eu digo, não porque o Botafogo estava preocupado, não, porque eu tinha medo de o que seria se eu só queria estar ali, eu não queria perder aquela vaga. Então, eu fazia de tudo para não perder aquela oportunidade. E aí, então, eu fui me liberando daqueles acessórios que me transformavam numa falsa mulher e fui mostrando que eu era um personagem ali e acabei virando até um personagem ali dentro daquela... Quem frequentava ali como imprensa, a galera que trabalhava no estádio, até porque eram meus colegas, os torcedores que iam sempre, ficavam ali, reparavam que eu era mulher. E aí, um outro desafio que eu te aponto como gandula, o cortejo dos jogadores que acham assim, né? O que essa garota tá catando bola? O que ela quer aqui? Não são todos, tá, gente? Aliás, não é nem a maioria. São alguns babacas, tá? O babaca tá em qualquer lugar, né? São alguns babacas pontuais que falam uma graça. Daí você tem que ser mais grossa. O seu sorriso, se para os outros são assim, para os jogadores são assim. Porque você vai assim, passando uma mensagem. Infelizmente, a gente ainda tem que exercer isso, né? Você imagina, em 2020, a gente tendo que fazer assim para ninguém achar que a gente está dando mole. Mas é o campo de guerra, vamos dizer assim, para a gente que é mulher. Então, esses foram os desafios, que parecem pequenos, porque eu já superei.
e tô resumindo, mas quando você vive aquilo diariamente é meio Sim. cansativo. Você passa por isso no seu mercado, a mulher que tá vendo a gente também passa, porque isso não é só no futebol. E aí eu costumo sempre dizer que eu conquisto o meu espaço como mulher, e hoje, há 8 anos estou aí como comunicadora falando de futebol, vivendo de futebol, que é um espaço muito masculino ainda. Já vi desafios como comunicadora em estar na rádio, entrevistando um grande treinador antigo. E aí a gente tinha uma pergunta meio capciosa para fazer e eu faço mesmo, não estou nem aí. Ele se sentiu intimidado com a pergunta. E aí te atacou. E aí ele me ataca falando, e você entende o quê? Eu não respondo, mas não que eu preferi não me responder, só dei um olhar para ele. E eu pensei assim, agora eu vou mostrar para ele o que eu não entendo. E passei o programa inteiro, ó, pum, e pá, ele vinha, eu rebatia, não de forma agressiva, mas de forma técnica. Eu mostrei para ele que ele duvidou de mim, que eu sei de futebol. A gente sabe de futebol. E aí, no final do programa, ele já estava me amando. E aí ele me abraçou. Ai, poxa, mas você é fantástica. Você sabe muito de futebol. Eu tô encantado com você. E eu disse, obrigada. Não falei. Não. Mas aí é o meu jeito de conquistar o meu espaço. Eu não sou de gritaria. Ai, vocês têm que me respeitar. Não sou essa mulher. Eu conquisto meu espaço trabalhando, estudando, mostrando. Quando eu vejo que alguém está duvidando de mim, eu sutilmente mostro que ele está duvidando. Então vamos conversar aqui. Você quer conversar? Vamos falar. Você quer falar de quê? Você quer falar de condicionamento físico? Você quer falar da parte tática? Você quer falar de história? Você quer falar de quê? Vamos conversar, a gente conversa. E eu tento dobrar as pessoas que passam pelo nosso caminho, né? Desse jeito. Claro que a mulher que grita, a mulher que faz manifestação, a mulher que também faz parte do nosso movimento. Todo ponto é importante. Se o seu é jogar na cara da sociedade que a gente não quer mais, você faz parte desse enredo. E se o meu é ocupar o meu espaço de uma forma técnica, é o meu. O importante é a gente sempre entender o que o que é saudável pra gente, né? O que não vai ir de encontro com o que a gente prega, com o que a gente pensa, e o que a gente é, e o que vai, de fato, fazer com que a gente ocupe o espaço que é nosso, que pode ser nosso. Né? Eu posso ser ali uma apresentadora, e sou. A gente vê a Ana, que é uma comentarista de TV aberta hoje, faz também a Sport TV de forma brilhante, que é uma função que tem pouco no futebol, uma mulher comentando o jogo. A gente viu agora a Fox fazendo a transmissão histórica da final da Copa do Nordeste, com a querida Renata narrando e com todo um time de mulheres comentando até a arbitragem. Isso é incrível. Isso é representatividade. Eu tenho uma filha que tem 2 anos e ela brinca de bola de futebol e pincel de maquiagem. Porque ela tem isso na casa dela. É uma mãe que se maqueia e vai trabalhar com futebol. E eu quero que ela entenda, como mulher, que o que ela escolher não há problema por isso. E que ela vá. E aí ela tem a oportunidade de eu ter um exemplo em casa. E a menina que não tem, que ligue a televisão e fale... E veja. Olha, tem uma apresentadora ali, que legal, eu também quero ser isso. E eu posso. E aí é o que eu falo. Por que a sororidade é tão importante pra gente? Porque quando você vai lá no estádio Newton Santos, Débora, e começa a abrir um portão que nunca nenhuma mulher abriu, você abre aquela porta e deixa ela aberta para a gente entrar. Quer dizer, se eu sonho em abrir um portão, eu vou conseguir, porque você deixou aberto para mim. Se você sonha... Hoje, o que mais me dá alegria na vida é ir no estádio Newton Santos e ver um monte de mulher gandula. É olhar um jogo de futebol lá em Chapecó e ver um monte de mulher de cabelo preso ali trabalhando. Isso é incrível. Já existiam mulheres e muitas. Em São Paulo, inclusive, existia muitas mulheres. Em Minas também. Mas a gente entender que um boom nacional pode acontecer por causa de um dia, de uma pessoa que abriu uma porta e deixou. Sabe? A Renata Fã, há 13 anos, sem parar, ela apresenta um programa esportivo na TV. Ela comanda a resenha. A gente acha isso hoje normal, mas vai 13 anos atrás. Uma mulher comandando uma conversa de futebol. É a Renata Fã.
E se hoje eu tô onde eu tô como apresentadora, quem deixou essa porta aberta? Foi a Renata. Então, assim, a gente torcer uma pela outra e se ajudar é a coisa mais importante para a gente conseguir. Concordo com tudo que você falou, Fernanda. Acho isso realmente muito importante. Até um dos meus principais objetivos aqui é justamente isso, né? Essa representatividade. Se ainda em TV aberta a gente tem uma, duas em cada canal, que as mídias alternativas tenham, né? Cada vez mais e vá migrando, e aí a menina ela consiga ligar o computador, ligar a TV e ver mais mulheres, né? Acho isso muito incrível. Agora falando um pouco sobre futebol, sobre Botafogo, né? Porque aqui a gente não vai falar dos outros times, a gente vai falar de É isso Botafogo. aí. Queria saber o que você espera para o Campeonato Brasileiro de 2020. A gente tem aí chegada de Honda, Calu, Vitor Luiz, que para mim, assim, não é nem que seja mais importante, eu não vou nem comparar a contratação de Honda e Calu, que são jogadores estrangeiros, botam o nome do Botafogo na mídia lá fora. Mas o Vitor Luiz, ele rola aquela questão da identidade, né? A identificação com o Botafogo, com a torcida. Então, também acho muito importante. O que você espera aí para esse Brasileirão? A gente sabe que eu, pelo menos, acredito que se não sair SA rápido, né? Pelo menos até ali o início de Brasileirão, primeiro mês, vai ficar complicado para o nosso lado. Mas tendo SA, eu acredito que Botafogo fica aí de meio de tabela para cima. O que você enxerga aí desse campeonato que está por vir? Eu sou muito otimista. Aliás, eu acho que você não vai conhecer uma botafoguense mais otimista do que eu. Eu sou muito, muito, muito otimista. Todo ano eu acho que a gente vai ganhar tudo. E acho que todo ano. Aquele 2016, que a gente estava lá brigando para não cair, eu já estava fazendo as contas da Libertadores, como eu faço todo ano, corriqueiro. E aí uma menina que trabalha comigo falou: Cara, você é louco, fazendo conta de Libertadores. E no final do ano eu falei: Olha, louca aí. Também só deu certo uma vez, mas tudo bem. Eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu acho que assim, com o que a gente tem de time, a gente consegue fazer um belíssimo campeonato brasileiro. Posso chutar aí um sétimo, sexto lugar, ou seja, a gente tem uma vaga aí de Libertadores ou pré-Libertadores, com o meu otimismo. E eu acho que uma Copa do Brasil é algo nada impossível. A gente tem uma Copa do Brasil que é um tiro curtíssimo. E eu acho uma pena a gente não estar esse ano na Sul-Americana, pelo que a gente tem de staff, de jogadores estrangeiros, conta muito. Eu acho uma pena. Mas, enfim, não vamos pensar nisso. A Copa do Brasil tem um tiro curto, são 8 jogos até a taça final. Uma taça que vale quase 60 milhões de reais. É um título que a gente não tem, seria importantíssimo. A gente fala aí de renovação de torcida, né? Quando você tem um time sendo campeão de uma coisa tão grande como a Copa do Brasil, você tem uma legião de crianças que começam a torcer por aquele time por conta daquele título. Ídolo e título são duas coisas que trazem torcedor. E o que a gente precisa é isso. A gente, como qualquer outro time do Brasil. Os times precisam de crianças torcendo para esses times. E aí, a gente fala de um clube que é o nosso, que tem essa coisa muito familiar, né? A gente é muito apaixonado. A gente não é, eu torço pro Botafogo. Não, a gente torce Não é mesmo. modinha, né? Não, a gente toma paulada, a gente sofre, a gente tá aí. Comprando camisa, chorando, desesperado, arrancando os cabelos. E a gente tá aí torcendo. Então, assim, eu acho que esse título seria importante, não só por ser um título, que é delicioso, mas por esse movimento, por ser um tiro curto. E aí, quando eu falo de time, porque elenco, a gente ainda não tem é um elenco. fator muito importante para o Campeonato Brasileiro, né? Tem que ter elenco. E não É um só o campeonato brasileiro, longo. verdade, não só o brasileiro, como o calendário desse segundo semestre, porque ficou muito esmagado por conta da pandemia. A gente tem um campeonato todo enxugadinho, com jogos que têm diferença menor do que o determinado, porque precisa acontecer. Então, mais do que nunca, hoje, para você vencer alguma coisa, precisa de um elenco. Por isso que eu não botei a gente como campeão brasileiro. Como sétimo lugar. Mas eu imagino que a Copa do Brasil não seja impossível. E aí eu te falo alguns elementos que fazem eu pensar isso. Primeiro elemento. Eu vou botar aí primeiro, porque eu acho que é bom a gente valorizar o que é do Brasil, né? Até aqui hoje, eu digo para você que a nossa melhor contratação da temporada foi o Bruno Nazário.
Porque ele veio para fazer uma função, que é a função de 10, né? Que a gente chama de 10, mas é aquela função do clássico meia ali, que conduz, que passa a bola no pé dele, como se ele fosse um levantador do vôlei, né? Tudo passa por ele. Ele vem para fazer essa função que a gente está carente desde a ida do Camilo embora. O Camilo sai, faz isso muito bem, entra o Montijo e sai com uma rusga e tal, por conta dele mesmo. Entra o Montijo, que é um jogador espetacular, mas que no Botafogo, por conta da panturrilha, deixou a desejar. Sim. Não foi o que a gente esperava, né? E depois ficou um buraco ali. A gente teve um João Paulo que por muito tempo fez um falso 9, que ele é brilhante, maravilhoso, e eu tô chorando que ele não tá hoje nesse time, João né? Paulo nesse time. Mas ele é um 8, ele não é um 10. Ele fazia aquilo ali, porque não tinha outra opção. E a gente estava muito carente de ter um 10. E o Bruno Nazário chega para fazer essa função que a gente estava carente. Junto com a nossa carência, vem um cara regular, não só regular na partida, como nos jogos, né? Ele é regular nos 90 minutos e de uma partida para outra ele também é regular. Quando ele não joga tão bem, ele é bom também, porque ele é muito bom. E ele é um cara que já gostou do Botafogo. Ele já se entrega, ele é aguerrido. Eu olho para ele com a camisa do Botafogo e combina. Eu já entendo que ele torce ali pro Botafogo. Então, ele, para mim, foi o jogador mais importante dessa temporada. Aí a gente vem com o Pedro Raul aí, que já chega goleando. Chega metendo gol pra caramba. E isso dá um ânimo pra gente que há muitos anos estava sedento de gols. Né? Defensivamente, a gente estava sempre bem ali, mas ofensivamente a gente estava sempre carente. E aí, essa temporada tá um pouco diferente. Aí eu encaixo o Marcelo Benevenuto, que tá impecável. Eu acho que ele vai ser o revelação do Botafogo em 2020. Eu acho que ele já é, né? Você não acha, Débora? Que ele já Pro é. Campeonato Brasileiro, né? Se for Entendi. escalar craque, revelação, que tem Entendi. várias categorias, né? Eu arriscaria Marcelo Benevenuto. E aí Acho eu conto uma coisa tudo para vocês. De dentro do clube, o Marcelo Benevenuto sonha em jogar a vida inteira no Botafogo. Ele não sonha em jogar na Europa. Ele não é esse cara que quer, eu quero mostrar que eu quero ir embora. Não. Ele só quer jogar aqui. Se ele puder, se o Botafogo tiver dinheiro para pagar o salário dele a vida inteira, o Marcelo Benevenuto vai jogar a vida inteira com a gente. E isso é uma vontade dele. Isso eu trago uma informação lá de dentro. Então, assim, ele tem essa total identificação com a gente. Ele é cria nossa. E você vê que ele é botafoguense. E joga muito, né? Muita gente aí comparando o estilo de futebol dele com o Dedé nos tempos do seu auge, né? O zagueiro que foi do Vasco, que é do Cruzeiro. E então, assim, ele tem essa coisa da velocidade, do posicionamento impecável, dá o bote certo, é bom na bola do alto. O Benevenuto... Eu acho que o Canu também favoreceu muito ele, né? Porque quando ele era dupla do Carly, acabava que o Carly era o xerife ali da zaga. E eu acho que quando vem o Canu para ser a dupla dele, eles se potencializam. O Canu potencializa o Marcelo e o Marcelo potencializa o Canu. Inclusive, já até te perguntei sua opinião, mas eu acho que o Canu é titular. Não tem essa de botar Foster, Bale, contratação. Não. É nossa cria também. Para o Botafogo que precisa de dinheiro aí, de repente, uma venda futuramente. Então, tem que deixar o jogador aparecer. E eles estão muito bem. Eu vejo muito isso deles se potencializarem. Eu concordo em tudo que você falou, Débora, e acho realmente o Canu é o dono da posição e o Foster que lute, né? O Foster que lute e tire ele dali, né? Até então, a nossa dupla de ataque, de zaga titular é essa. E aí você tocou no ponto do Vitor Luiz, que é a minha opinião também, um jogador que vem para uma outra função que a gente estava ali meio desesperado, que é a lateral esquerda, e ele já tem essa identificação com o clube, e ele é um cara que tiver que rasgar o braço e deixar o braço no campo, ele faz, e é isso que o botafoguense gosta. Então, esses são os pontos que eu fui colocando para mostrar meu entusiasmo. E aí eu fecho com o ponto auge, talvez o mais caro, né? Que é o Calu e o Honda. Não só pelo que eles apresentam tecnicamente, experiência e mas porque eu acho que a gente ter personagens vitoriosos dentro de um grupo é sempre muito importante.
O Salomão vem falando, eu vou jogar no time do Garrincha. Gente, pensa. O cara não é qualquer coisa, não. Mas aí, de uns anos para cá, essa coisa do terra arrasada, hoje empatamos com um time que está em primeiro, tranquilo empatar, né? A gente deu o nosso melhor. Você acha que o Honda vai gostar de empatar algum jogo? Até no amistoso contra o Fluminense, ele já falou de sair o pé da vida. Isso. Que a gente não ganhou do Fluminense os 2 jogos. E a gente achou estranha a atitude dele, né? Porque a gente não tá acostumado com isso. Porque a gente tá sem sempre dúvida, vendo... eles vão abrir a mente dos jogadores, eles vão acrescentar muito, né? Honda já pode vir fazendo isso, né? A gente tem várias entrevistas do Caio Alexandre falando o quanto jogar do lado do Honda é importante, não só dentro de campo, mas tudo que a inteligência dele, a visão dele, o quanto abre a cabeça deles, né? De quem tá ali jogando com eles. Sem dúvida, essa sua analogia foi perfeita. Porque o cara vem para ganhar. Ele não quer empatar. Ele não está satisfeito com esse nosso discurso aqui. A gente vai ficar em sétimo no Brasileiro. Ele não quer. Ele quer ganhar. Ele já ganhou tudo. E ele quer ganhar de novo. Ele e o Calu também. Então, eles vêm para brigar por isso. E isso é contagiante. Eu vou contagiar você que a gente pode, sim, bater 30 de audiência. E a gente vai bater. Então, assim, eu acho importante, não só taticamente, tecnicamente, o que eles vão entregar, mas essa coisa de ser um vencedor, para mim, muda tudo. E aí eu te dou um exemplo muito recente, que foi o Seedorf. Depois de mais de 15 anos, leva a gente para uma Libertadores de novo. Tem noção? A gente não ia para Libertadores há 17 anos. Tava quase fazendo maioridade. E o cara fica com aquele espírito dele. Às vezes excessivo. Sim, quer mudar o hino, quer tirar a foto da parede. Acho over. Mas é o jeito dele de exigir quem está perto dele de vencer. E eu acho esse espírito muito importante. Eu estou esperando ele dessas 2 contratações de tonelada que a gente fez para essa temporada. Queria que você contasse um pouco. Hoje a gente ainda não citou ele, mas Gatito é unanimidade, né? Entre os botafoguenses, não tem jeito. E você tem uma história engraçada, né? Com ele. Eu vi, se eu não me engano, foi na entrevista do canal TF que você contou que você não falava o nome do Gatito de jeito nenhum. Nossa. Que você Botafoguense é muito supersticioso, né? Mas que você de jeito nenhum falava o nome dele. Conta como é que era isso, Fernanda. E hoje eu tenho uma paixão, tá aqui, ó. Eu tenho uma paixão por esse homem, gente. Olha, mas ele é incrível. Ele, para mim, já tá na galeria de ídolos. E, Fernanda, mas já? A gente tem tantos temos, ele é um deles. Porque o que ele representa numa história recente para o clube, não só para gente, mas para quem está sendo botafoguense, criança e tal, é incrível. A minha história do Gatito chega do Figueirense, né? E disputava ali pau a pau com o Elton Leite. Lembra? Os dois não iam bem. Os dois estavam sendo mão de pau. O Elton Leite, que já fez várias boas partidas com o Botafogo, né? Mas naquela temporada ali estava tudo xoxado, né? Aí a gente já tinha aquela carência do Jefferson, todos aqueles problemas que a gente já vinha querendo esperar. O Jefferson, que é o meu maior ídolo, né? Que eu vi jogar. E aí a gente fica com aquela embolação, aquela amargura. Aí chega 2 goleiros, mão de pau. Entrava o Gatito, mão de pau. A bola batia na mão, parecia um pau. Entrava o Elton Leite, mão de pau. O Jair era o treinador. E aí eu, desesperada, eu achava que esse Gatito era um lixo. Falei que esse cara é um lixo, ele só entra com a mão de pau. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou falar o nome desse homem. Esse homem não dá sorte pro Botafogo, ele não é bom, ele não tem que ficar aqui. Eu passei meses, 2 meses, um pouco mais, no programa do SBT, eu falava o goleiro do Botafogo, o goleiro estrangeiro do Botafogo. Eu não falava Gatito. E a gente estava na pré-Libertadores. Eu tenho uma produtora, a Nath, que ela é botafoguense também. Eu falava, Natália, esse cara não dá sorte, a gente não pode falar o nome dele. A gente tem que parar de falar o nome dele. Não fala você também, tá bom. Aí ela, quando ia botar no TP Coisas do Gatito, não botava o nome dele. Ela ia na minha loucura, né? Botava alguém tudo maluco. Beleza. Não falava o nome dele, não pronunciava o nome dele. Chegou o nosso jogo contra o Olímpia. O Elton Leite era o titular naquele jogo. Não sei se você lembra. Não Sim, era o aí o Gatito. Gatito entrou.
E daí ele sai. Quando ele vai entrar, eu falo, Jair comeu cocô. Não é possível. Não é possível, mas ele sai machucado, o Elton, né? Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E eu achava, na época, eu pensava assim, não se machucou nada. O Jair que quer botar o Gatito porque vai levar a partida para os pênaltis e acha que o Gatito é melhor goleiro para os pênaltis do que o Elton Leite. Eu Então, falava, eu também achava isso. Não, o Elton Leite não se machucou, Eu não. também achava isso. Eu tinha essa mística na minha cabeça e todo mundo sabe que dentro do vestiário o Gatito fala pro Jair, no mínimo eu pego 2. Ele fala isso pro Jair antes do jogo. No mínimo eu pego 2 pênaltis. Se for pro pênalti, no mínimo eu pego 2. Então o Jair tinha aquela informação. Então eu romantizei essa história há anos. Não, foi o Jair que fez, eles combinaram antes. E eu já entrevistei o Jair e já falou, Fernanda, não pira. Foi nada. Falei, Jair, foi. Não foi. Não pira, Fernanda. Não foi nada disso. Foi realmente tanto que ele faz até uma observação que eu não me lembrava. O Gatito entra e toma um gol. A gente também tava... não me lembro. eu não me lembrava. E a gente tava na parada. Então, foi... Enfim. E aí, chegou a hora dos pênaltis. Aí eu falei... com a menina no WhatsApp. Eu tava apresentando a Botafogo TV. Eu tava cobrindo torcida ali, né? Em General Severiano. E eu falando com ela, ai, meu Deus, não fala o nome desse homem. Olha quem tá no gol e tal. Daqui a pouco, General Severiano inteiro gritando, Gatito! E a minha vontade era chorar. Eu pensei, cara, eu não posso falar o nome. Todo mundo tá falando esse nome no meu ouvido. Eu mandei mensagem pra ela, falei assim, eu mandei o áudio, Gatito. Falei, olha o que tá acontecendo, isso é um caos. Eu tava lá, pesadelo. geral em general, gritando Isso Gatito. Isso é um pesadelo. Você gritou também, né? Isso é um pesadelo, meu Deus do céu, eu não acredito. A gente perdeu. A gente vai perder tudo. Agora não é possível. Olha essa maldição de Gatito e tal. Primeiro pênalti. Te amo. Segundo pênalti. Você é minha vida. Terceiro pênalti. Você é o homem da minha vida. Não, o que ele agarra parado no meio do gol, né? Meu Deus. E ali parece que ele recebe uma benção. Depois daquele jogo ali, ele agarrou tudo e aí ele é esse homem maravilhoso. Gatito, eu te amo. Você é minha vida. Eu tive uma gata no ano passado, ela morreu de felve, tadinha. Eu peguei ela na rua. O nome dela era Gatita Fernandes. Eu poderia colocar até o nome da minha filha de Gatita, gente. Pelo amor de Deus, eu me arrependo por ter feito um dia, meu amor, Gatito, feito isso com você. Mas quando aquela galera toda começou a gritar Gatito, a minha vontade era de chorar. Fernanda, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram para alguns seguidores mandarem. Separei aqui uma ou duas para também, enfim, a gente não prolongar muito. Tem aqui a pergunta do Marcelo. Ele fala: Fernandinha, quem você queria ver jogando no Botafogo no ano que vem? Tem algum nome específico em mente? Messi. Ué, quem eu queria? Falar, né? Não, olha... assim, eu acho engraçado que, assim, pela primeira vez, claro que depois da chegada de Vitor Luiz, eu olho, assim, para o Botafogo e não sinto uma carência extrema num setor específico. É isso aí. O time tá legal, mas, porra, precisava ali de um volante. O time tá legal, mas não tem quem faça gol. A zaga tá... Não, pela primeira vez aí, desde o quê? Talvez 2013 ou até mesmo 2016, o time que foi para Libertadores, mas 2013 mais. Eu vejo um Botafogo bom em todas as partes do campo. O que você acha disso, Fernando? Você concorda? Eu também tenho essa visão, que eu tô contigo, Débora. Eu também tenho essa visão. Se a gente analisar setor por setor, hoje eu não sinto uma vontade de chamar alguém. Mas tem um personagem que eu gosto muito, sempre falo muito dele, muito bem dele, que ele merece, que é o Igor Rabelo, que não que acho que a gente hoje precise de um zagueiro, mas que a forma com que ele saiu, o amor que ele demonstrou ao clube, é uma coisa incrível, né? Toda live de canais botafoguenses, eu falo do Igor Rabelo e falo, você botafoguense, olhe com muita ternura para ele, foi um cara criado no nosso clube, sai de forma... E que honra e respeita o Botafogo até hoje, ele tá sempre comentando nas redes sociais do Botafogo, rola essa identificação. É verdade, ele sai de forma preterida, vai para o Náutico, arrebenta lá, porque ele é muito bom, volta, vira o nosso general
Uhum. rapidinho, né? Não precisou de muito tempo, ele só precisava mesmo de oportunidade. E aí chega o momento do clube que, numa segunda-feira, iam bater 3 meses de salário atrasado. Obviamente, ia ter uma debandada geral, porque existe a rescisão unilateral, ou seja, o jogador pode sair Uhum. de graça, e isso era um caos que ia acontecer. Ele identifica isso, ele queria muito ir para a Europa, se não fosse jogar no Botafogo, ele queria jogar na Europa. E aí recebe a proposta do Atlético Mineiro, e ele vai para o Atlético, e claro, com todo respeito ao Atlético, a todos os torcedores do Atlético, e ele respeita muito a camisa, a gente sabe, o Igor é um profissional, mas ele vai para o Atlético, porque ele queria ir para a Europa, tá? Ele vai para o Atlético somente para o cobertor curto, né? Para pagar os salários atrasados. Daí começa o burburinho do dinheiro cair, não cair, todo mundo sabe o sistema de penhora, né? Uhum. Quando alguém que está na fila para a processão do Botafogo sabe que vai cair um dinheiro de premiação e tudo mais, o juiz, ele dá a entrada, o juiz trava o dinheiro e já cai na conta da pessoa que está processando. Por isso que o ideal, olha, a gente não olhando o lado de quem está precisando processando, né? Que foi sacaneado. Uhum. Mas o ideal para o clube é que o dinheiro caia, ninguém fique sabendo e ele pague as coisas. E isso precisava ser abafado. Não podia circular que o Igor Rabelo estava sendo vendido e tal. E foi abafado muito por ele. E ele é vendido e o Botafogo paga os salários atrasados e ele sai de forma, para mim, como se fosse o primeiro combatente de uma guerra que sabe que vai tomar o tiro, mas vai para ajudar os colegas. Assim, é incrível a atitude do Igor Rabelo. Um beijo para o Igor Rabelo. Eu gosto sempre de contar essa história. Então, por admirar tanto essa atitude dele, saber que ele é botafoguense mesmo, não engana não, a gente não, tá, Bebê? Era um cara que eu queria ter num elenco vitorioso para ver ele levantar uma taça com a gente. Olha, eu já falando que a gente vai levantar a taça, hein? Vai mesmo. Eu pediria um lateral direito, muita incerteza do Eu ia Macinho e falar tal, isso. mas o Barandegui no último jogo contra o Foi bem. Fluminense foi bem. Pode ser Se que existe hoje dê ainda caldo aí. um setor carente, mas assim, você pode contratar. Para qual setor você contrataria? Eu também contrataria para o lateral direito, mas também não consigo imaginar um nome assim. Esse eu queria ver no Botafogo, Mas sabe por que você não consegue? Porque a gente tem uma carência aí de laterais no sendo Brasil. fabricados no Brasil. Sim, E aí a gente vê um lateral quando sobe. Eu falei isso outro dia no SBT. É tão bizarro, a gente está tão carente de bons laterais, que a gente vê um lateral quando ele chega na linha de fundo e cruza perfeito, a gente é um fala: espanto. Aham, sim. gente, olha só, o homem cruzou na cabeça O do que todos outro. deveriam fazer, a gente fica chocado. Há 10 Perfeito, anos sempre atrás, falo isso com meu namorado. todo mundo cruzava na cabeça do outro. Ele tá ali para isso também, né? Mas é o que a gente se surpreende porque não tem, tá escasso mesmo, tá? Hoje saiu no jornal AS da Espanha o top 10 de jogadores brasileiros jovens que estão sendo monitorados pela Europa e tem um brilho. A gente tem nosso querido Luiz Henrique ali em 8º lugar, ou seja, não sei se Uhum. isso é bom ou se é ruim, mas É. enfim, tá lá o nome dele. E a gente tem o nome de 3 laterais, então pode ser que essa realidade esteja mudando. Mas por hora, é difícil apontar bons laterais. O cara é muito bom ofensivamente, mas defensivamente não é. É. O cara defensivamente fecha muito bem, vira até um terceiro zagueiro, mas cruzando ele não é tão bom assim. Então essas falhas aí a gente até entende pensando no que hoje o futebol veloz, que é o que a gente exerce, né, no mundo, exige dos laterais. Eu até entendo isso. Se a gente olhar, o lateral pode correr até 17 quilômetros numa partida, muito mais do que os outros, porque ele tem que estar bem em cima e bem embaixo. Uhum. Então, eu até entendo, né, humanamente isso, mas a realidade é essa: o mercado está escasso de bons laterais. Mas o Barandegui eu acho que vai dar caldo aí. Dá pro gasto. Fernanda, é isso. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Fiquei muito feliz quando entrei em contato com você. Você é super simpática, super receptiva. Muito obrigada. Muito bom falar de Botafogo, de futebol, com botafoguense mulher, como a gente falou aqui no início. Muito obrigada, tá bom, Fernanda? Olha, eu que agradeço, te parabenizo aí pelo seu canal, Obrigada. essa questão de você ser uma mulher falando de Botafogo. Outro dia eu falei com a Nath da Rádio Botafogo, né? É incrível também ela. A gente está podendo falar do jeito que a gente quer para o nosso torcedor e parar com essa coisa: ela é
mulher, até que ele entende de futebol. E me escala o Botafogo de 69. Me diz O que é impedimento? Muito bem. Essas perguntas, o meu povo homem, não faz mais. Já deu, já foi, tá passado. Vamos mudar uns troços aí, tá? A gente conta com a colaboração de vocês. A gente está lutando muitos anos por isso, tá? Lutaremos juntas, tá bom? Ô, Débora, um beijo enorme para você. Parabéns pelo seu trabalho. Nunca desista do seu sonho, porque nós somos do tamanho do nosso sonho. Estou aqui para mostrar que, às vezes, 2 segundos podem mudar a nossa vida. Às vezes, a nossa oportunidade passa assim, é um trem rápido, com um vagão aberto. A gente tem que pular ali dentro, assim, e cair em pé. E a gente consegue, porque a gente é mulher, a gente é batalhadora, tá bom? Um beijo para você, viu? Perfeito, Fernanda. Obrigada. Um beijo. Fica com Deus. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando eu postar vídeo novo, curtir, comentar, compartilhar com seu grupo de amigos botafoguenses e seguir lá no Instagram também, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.